A Organização das Nações Unidas lançou a Agenda 2030 rumo ao desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos e 169 metas que devem ser trabalhadas até 2030 para garantir às futuras gerações o acesso aos recursos que precisam para sobreviver. Essa agenda dá continuidade aos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, e foi lançada em 2015. No Rio em Foco dessa semana, nós vamos falar sobre o desafio de colocar essas metas em prática e como elas podem ajudar os países a traçarem um caminho mais sustentável. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a co-líder executiva do Rio Mais B, Gabriela Valente, e o especialista em políticas públicas do Centro Rio Mais da ONU, Márcio Pontual. Há um esforço mundial de se fazer com que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável sejam aplicados como um caminho para uma vida mais sustentável. O PNUD vem fazendo esse trabalho no Brasil. Começou pelo setor da mineração, que é um setor de grande impacto ambiental, e agora está fazendo o mesmo levantamento para o setor de óleo e gás. Vamos ver. Nós apresentamos aqui o relatório que fizemos junto com a IPICA e junto com alguns parceiros como Columbia, Universidade de Columbia, lá em Nova York, e também a Rede de Soluções de Sustentabilidade das Nações Unidas, mapeando quais são esses impactos possíveis, positivos e negativos das empresas de petróleo e gás e quais poderiam ser as soluções. Então aqui foi apresentado as primeiras ideias, as primeiras conclusões que serão em breve apresentadas para consulta pública e posteriormente já será lançado o relatório completo que mapeia esses impactos, as medidas que poderiam ser tomadas, mas também exemplos de boas práticas e fontes das informações que as empresas poderiam utilizar para orientar como seus projetos de responsabilidade social, também a integração da Agenda 2030 nas suas operações do dia a dia. Como que eu poderia orientar os meus investimentos sociais voluntários, os meus programas, projetos de responsabilidade social para contribuir com o alcance da Agenda 2030. E essa pergunta é extremamente relevante e importante que as empresas fazem para si, porém ela é muito parcial. Por que eu falo isso? Porque, de fato, apenas o investimento voluntário não será suficiente para alcançar os ODS. Até porque o setor privado, como produz muito e pode contribuir no sentido positivo, mas também negativo com os ODS, também é um fator e ator importante para investimento na inovação. Então, de fato, as empresas deveriam se perguntar não tanto quanto e como que eu poderia me embasar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para programas de responsabilidade social, como o que eu poderia fazer hoje em dia para que, de fato, tudo que eu faço esteja alinhado com os ODS, os 17 objetivos. Como que o meu trabalho com o meu produto, com o meu cliente, com o meu fornecedor deveria estar alinhado. São 17 objetivos separados em 169 metas. Como é que a gente faz para começar a implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na vida real? Boa pergunta, né? Eu acho que é um desafio e a primeira resposta para isso, como você trata disso, é você saber que eles existem. Está comentando que são 17 objetivos, 169 metas, eu acho que isso é o ponto principal, é saber que essa questão existe, que ela está aí e que a gente vai ter 15 anos para tratar, para comandar, para entender e principalmente para implementar isso. Agora, o que não dá para fazer, e eu acho que começando a falar um pouco o que tem que fazer, é não esperar para amanhã, entendeu? Ah, mas tem 15 anos para fazer. Tem 15 anos para fazer, mas o que está na mesa, o que está em discussão é muita coisa. Essas 17 metas, elas cobrem de tudo. Praticamente de tudo que tem a ver com a nossa vida hoje em dia, seja a vida das pessoas, seja com o planeta, seja com a economia, elas estão abordadas nessa discussão. E essa discussão, ela é importante, ela fala com as pessoas porque ela nasce de uma agenda anterior, que foi a Agenda do Milênio, que teve os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que funcionou entre 2000 e 2015. Percebeu-se que as pessoas tinham um grau de simpatia, elas começaram a participar, se envolveram, pessoas, governos federais, governos estaduais, governos municipais, comunidades, universidades, elas tinham interesse, mas o que acontecia é que essa agenda era uma agenda que era muito limitada, ela tratava de determinados pontos, eram 8 metas,
E você tinha muitos aspectos sociais nisso, você tinha aspectos econômicos que acompanhavam, e você tinha um ponto lá que era um ponto que tratava do ambiente, do meio ambiente, um dos ODMs. Mas, ao término desses 15 anos, quando a gente faz uma análise do que aconteceu, teve progressos. A América Latina, e o Brasil principalmente, teve muitos progressos nesse departamento da agenda do milênio. Mas, com a velocidade que estava tendo esse progresso, essa velocidade não ia ser suficiente para você garantir a preservação do planeta para as gerações que vêm, né? E a gente fala, na verdade, dos objetivos como compromissos que têm que ser assumidos por toda a sociedade, né? Isso. Como colocar as empresas nesse contexto e também sensibilizá-las para o papel que elas têm de empurrar determinadas metas e também alguns objetivos dessa agenda? A gente tem, eu faço parte do Sistema B no Brasil. O Sistema B é uma ONG latino-americana que trabalha junto com o BILEB, que é uma ONG americana, que desenvolveu indicadores de impactos socioambientais reconhecidos no mundo inteiro como bons mensuradores para a iniciativa privada. A gente trabalha só com as empresas. A gente já fez o cruzamento dos indicadores do Movimento B com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente viu que os questionários do Movimento B cobrem todos os indicadores de desenvolvimento sustentáveis. Então, a gente já entendeu que antes da existência pública dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o Movimento B já estava olhando para isso. E o que é isso? É a iniciativa privada assumir o seu papel na transição. A gente não vai conseguir fazer se a gente não fizer uma transição multissetorial. O Estado tem que fazer, a iniciativa privada tem que fazer e o terceiro setor tem que fazer também. Que é uma transição de ajuste de cenários que a gente tem disponíveis para atravessar para as próximas gerações, seria isso? É um pouco mais que isso. É um ajuste, mas acontece que a transformação, é o que eu estava comentando, a transformação não pode acontecer como vinha acontecendo antes. Não pode ser uma transformação um passinho de cada vez. A gente tem que ter revoluções. A gente tem que ter transformações na nossa mudança. E isso senão é que não vai dar tempo. Senão não vai dar tempo. Isso é que é o problema. Esse é que é o negócio. É uma agenda urgente, né? É uma agenda, de mudanças globais, climáticas, mas também mudanças de estruturas na sociedade. É mudança de paradigma, é mudança de como você faz as coisas, é você saber que você não vai ter mais tanta água como você tinha antes, entendeu? É você saber que os recursos naturais são finitos e que você não dá para utilizar eles infinitamente. E é por isso que é o ponto. É uma coisa que tem que acontecer, transformações, tem que ter revoluções a cada dia. E é muito bom, é bom que fique claro que o que a gente está brincando é de sobreviver como espécie ou não. Então é urgente, mas não é um urgente teórico, um urgente geracional, não. A espécie Homo sapiens fica no planeta ou não fica no planeta. Se a gente não conseguir fazer essas transições, a gente simplesmente desaparece como espécie. Agora, como se cria essa governança, né? Porque é um pouco o desafio do Rio+, né? De trabalhar essa governança para fazer as transformações que precisam ser feitas. Que tipo de movimentação que a gente precisa ter dos atores, como o governo ajuda a empurrar essa agenda e como as outras partes da sociedade? A movimentação tem que ser uma movimentação geral. Não dá para deixar ninguém de fora dessa agenda. Ela precisa da participação de estudantes, da dona de casa, quando ela está em casa, por exemplo, poupar água, utilizar menos energia na hora de fazer as tarefas cotidianas. É você engajar empresários, é você engajar políticos, você engajar os formadores de opinião e principalmente os formadores de política. E o papel que tem nisso do governo são dois. Um é você dar o exemplo. O governo tem que chegar numa operação sustentável de si, né? Jesus. E outra coisa é oferecer os incentivos, entendeu? Você oferecer incentivo não falo só incentivo, e vá lá, faça, por favor. Não, mas é oferecer, linha de crédito, é você garantir que a política vai continuar existindo, é você garantir que esse tema não vai ser esquecido quando tiver a próxima eleição, entendeu? E que você simplesmente, trocou o partido A ou B e aí você muda tudo. É você garantir que tem uma continuidade, porque como é uma agenda de muito tempo, o compromisso, principalmente com as empresas, é um comprometimento muito grande. E aí elas aceitam os incentivos do governo, elas esperam que esses incentivos vão ser mantidos. E aí esse aqui é o aspecto importante, é garantir a segurança jurídica, uma segurança institucional para que essas pessoas que apostaram a estabilidade, para que as pessoas consigam implementar o que foi negociado e pactuado. Uma coisa que é bom que eu acho que é importante a gente falar para o primeiro setor assim, é que normalmente medidas em prol de desenvolvimento sustentável elas são impopulares.
Então, a gente precisa começar a ter a maturidade política de entender que as pessoas que ocuparem cargos executivos para implementar o desenvolvimento sustentável nas cidades, nos estados, nas nações, talvez elas não sejam reeleitas, e tudo bem. Ela tem que ir, dar a sua contribuição e deixar espaço para que outra pessoa venha depois. Assim, essa missão do político eterno, que depende da reeleição, que depende dos seus cargos, que não tem uma função na sociedade se não estiver ali, então ele fica dependente daquilo, ele começa a tomar medidas populares para se manter naquele lugar, como pessoa física, né? Acho que os políticos têm que se imbuir de uma missão cívica, assim, dar a sua contribuição e sair de cena, porque normalmente, infelizmente, a gente não consegue explicar direito, mas as gestões executivas que implementaram boas práticas para desenvolvimento sustentável não foram reeleitas. No fim, a gente está falando de uma agenda que vai doer, né? Mas a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.